Oi, Dê, feliz ano novo, tudo de bom para todas nós. Para todas nós. Feliz ano novo, Lena. Bom estar aqui de novo. Nem fale. Bom, gente, vamos lá. Estava conversando com a Denise aqui, que nessas 3 semanas muita coisa aconteceu. A gente teve desde lojas americanas, que a gente decidiu que a gente não vai entrar nesse tema aqui, porque já foi falado no grupo, então não é o que discutir, é só para fazer para quem não está no grupo. Lojas americanas, você tem que olhar em termos de ações e de dívida, saber como que você aprende sobre isso, não, e é um exemplo de que não é fácil analisar tudo isso. Mas a gente teve um governo que, em dezembro, assustou um pouquinho o mercado, que veio com um discurso que meio que surpreendeu quem estava mais otimista. Na primeira semana continuou assustando, veio o 8 de janeiro, a coisa meio que virou, então está todo mundo entendendo que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz e pensar no bem. Por outro lado, a gente teve eventos internacionais, a gente conseguiu ouvir um pouquinho mais do que o novo ministro está falando, e a sensação é que, por enquanto, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Só mais uma coisa, Focus já saiu logo no começo de janeiro, aumentando um pouquinho a expectativa da taxa no final do ano. Então, se hoje a taxa de juros está 13,75, e Focus está falando que vai terminar em 12,5, então a gente tem uma redução mais lenta do que originalmente esperado. Tá? Saiu hoje uma inflação, acho que a gente não conversou sobre isso, mas pelo menos quando eu dei uma olhada, eu achei que foi um aumento assim que meio que não estava na conta, na expectativa do final do ano. Então, se a Denise pudesse olhar e falar também do cenário internacional, que a sensação que dava aqui no início estava um pouquinho mais positivo e agora a gente está vendo que o pessoal continua assustado. Dê, por favor, falei Ah, demais. Obrigada. então vamos lá. Cenário internacional, acho que é isso mesmo. Assim, acho que a gente ainda não tem dimensão do tamanho da redução de crescimento, né? Eu acho que a China dá alguns sinais que vai crescer mais do que esperado, porque está abrindo, depois vem, mas tem muitos casos no setor rural, então a gente tem um pouco de dúvida. E a economia norte-americana, eu acho que tem essa dúvida do quanto vai ser necessário ou não subir juros. Acho que a discussão permanece igual, acho que essa é a grande dúvida. Mas, assim, acho que o mercado aqui no Brasil está reagindo mais ao ambiente doméstico mesmo. Como você bem colocou, então, acho que a gente tem um governo, tem uma coalizão muito ampla que fala para muitas forças, né, que tem um pouco esse grande objetivo de tentar agregar, pacificar, enfim, governar num ambiente que é turbulento, com uma Desculpa, oposição. só para incluir uma coisa que, se você pudesse falar, é no comecinho de fevereiro, né, que de fato a gente vai ter os novos deputados. Então, por enquanto, Perfeito. então também só para lembrar disso. Desculpa, segue aí. Mas acho que esse, assim, segue nessa linha, né? Eu acho que assim, tem uma oposição forte na população, né? Então, assim, não é aquele governo que já começa com uma popularidade lá em cima, e vai ter um Congresso que tem uma oposição também relevante. Então, ele tenta fazer alianças e fazer uma coalizão ampla. O Ministério tem forças muito diferentes, e aí que a gente vê isso, falas desencontradas, né? Muitas vezes isso provoca ruído, e eu acho que isso vai ser um tom, assim, para nós aqui como investidoras olharmos ao longo do tempo, né? Assim, o que é discurso, o que são ações? A gente tentar separar as duas coisas. Não é que o discurso não é importante, não. Ele causa ruído e causa problema. Ao ficar falando, por exemplo, o juros está muito alto, o Banco Central, será que tem que ter essa meta de inflação mesmo? Você acaba atrapalhando a própria política monetária, né? Porque aí, se o Banco Central reduzir os juros, vai ter sempre a discussão: reduzir os juros por pressão política, reduzir os juros porque podiam. Então, assim, é ruim, não é que é bom ter esse ruído, mas a gente tem que separar ações de fala. Em termos de ações, o que a gente viu até agora? Um anúncio de um pacote fiscal para tentar dar conta do déficit fiscal desse ano, que é um anúncio que tem um monte de medida ali na receita, vou cortar um pouquinho, o orçamento aqui tinha isso, não tem mais, ele estava mal calculado quanto a gente ia arrecadar, mas de concreto mesmo, assim, de forte em cima dos gastos, não tem muita coisa. A gente ainda não sabe qual é a nova regra fiscal, é outro ponto importante, que a gente está esperando a definição. Então, assim, podem ter falas que for, a gente ainda não viu qual é a nova regra fiscal. Em relação à independência do BC, acho que o ponto a gente olhar temos 2 diretores do Banco Central aí que vão sair, né? O diretor de política monetária e o diretor de normas.
E aí vamos ver quem vai ser indicado no lugar dele, porque o governo pode indicar ele, é sabatinado no Senado, e aí ele é aprovado pelo Senado e passa a compor a equipe do Banco Central. E outro ponto importante, acho que a gente já falou disso algumas vezes, explicou, as metas de inflação, elas são definidas anualmente no Conselho Monetário Nacional. Quem participa do Conselho Monetário Nacional? Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Banco Central. Então, a gente pode ter aí uma discussão de, assim, a meta de inflação tem que ser mais alta, que não é uma discussão, essa é uma discussão legítima, né? O Brasil tem um passado de inflação, pode ser muito difícil levar o Brasil para uma inflação de 4%, 3%. Tem uma discussão de, assim, vamos caminhar mais lento? É ok. Mas, nesse momento, aumentar a meta de inflação, no meio dessa discussão de o Banco Central devia ser mais independente, devia fazer juros menores e tudo mais, é uma discussão que vai causar algum ruído também. Então, acho que é nesse pé que a gente está. E aí você citou aumento das expectativas de inflação, que tem a ver com esses receios do mercado, de que as metas sejam aumentadas, de que você tenha alguma interferência na política monetária. E vamos lembrar, os juros não estão alto assim, porque o Banco Central é malvado, né? O juros está alto assim, porque a inflação estava em 10% e você tinha que trazer a inflação para a meta. Inclusive, não conseguiu. No ano passado, ficamos acima da meta. Então, é essa a razão pela qual o juros está alto. E por que não está por que está nesse nível? Porque a gente tem uma política monetária, uma política fiscal, desculpa, expansionista, né? Que expandiu gastos no ano passado e que aprovou uma PEC de transição já no caminho ali do novo governo antes de assumir, também colocando gastos para esse ano. Então, não tem milagre, você precisa esfriar a economia para a inflação ficar mais baixa. Se você põe juros lá altos, os juros lá para cima, você ajuda a esfriar a economia. Mas tem alguém que fica injetando dinheiro ali, ele atrapalha o seu trabalho e você vai demorar mais tempo para trazer a inflação para a meta. Então, acho que é nesse pé que a gente está hoje, Helena. Até se a gente fosse pensar dentro dos emergentes, eu acho que a gente até poderia se beneficiar de algum movimento de vinda de capital para emergentes, mas no momento ainda mais com uma taxa de juros desse tamanho, né, que tem um ganho Uma coisa que eu importante. lembrei de falar é o seguinte, né? A gente vê muito pessoal falando sobre investimento no exterior, agora renda fixa no exterior. E dá sim para começar a olhar para isso, pelo menos na minha opinião, por quê? Porque se a gente tem a mesma coisa que está acontecendo aqui, é que antes lá fora não tinha muito essa conversa, né? E a gente, simplesmente por conhecer melhor, saber melhor, a hora que viu indicação de inflação alta, subiu os juros. Então, a gente está com taxas de juros em níveis históricos, em níveis assim, bastante altos para o histórico dos países. E então, você tem algumas oportunidades de investir em renda fixa. Eu vi até que um banco americano, estava oferecendo na poupança deles 4% ao ano. Então, 4% ao ano em dólar Dólar. começa a fazer algum sentido. Então, a gente vê bastante movimento de casas que operam no exterior, falando, puxa vida, eu tenho alguns produtinhos de renda fixa em dólar. Então, é interessante lembrar que a gente pode discutir dois movimentos. Você vai dolarizar ou não a sua carteira. Então, você pode pegar um pedaço da sua carteira e dolarizar, porque você pode falar, a gente escuta também, o ambiente está instável, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, então eu acho que pode ser um bom momento para comprar dólar, mas daí, em vez de comprar dólar e botar debaixo do colchão, 2 anos atrás, isso até poderia ser aceitável, porque o mundo todo estava com Com taxas juro lá negativo até em alguns lugares, né? Agora deu uma mudada. Agora, de fato, a gente tem que olhar para a renda fixa no exterior com mais cuidado, no bom sentido, com mais cuidado, ou seja, colocar onde vai te dar algum tipo de rentabilidade sem precisar tomar grandes riscos. Então, só lembrei de falar isso. Você estava falando de Banco Central, o Banco Central muda só em 24, né? Isso, então acho que ou para mudar a independência do Banco Central tem que passar um projeto de lei pelo Congresso, né? Que também acho que não é uma coisa tão simples assim de mudar. Mas é isso, gera ruído, né? São falas que eu acho que geram ruídos e então assim, elas não são zero efeito, mas a gente tem que separar efetivamente o que é fala, o que é discurso, o que é um ministro que fala, eu vou rever a forma da Previdência, no dia seguinte vai lá e fala, não, nada disso, ele falou isso, mas não vai acontecer. Então, esses ruídos eu acho que estarão presentes aí, pelo menos nesse ano, aí nesse começo de mandato, acho que a gente vai ver isso muito. Então, para nós investidoras, a gente continua com aquele discurso de renda fixa, hoje renda fixa não só aqui
como lá fora. Existem oportunidades na renda variável? Certamente existem, porque o mercado trabalha olhando para tudo isso. Só não é mais tão fácil de sair comprando e falando, olha, isso aqui vai dar certo e fim de papo. Mas existem sim, e eu insisto que isso é um trabalho para gestores, né? Porque é muito difícil para a gente. Dólar, a gente não vê nada mesmo, o Boletim Focus continua com esse nível de dólar para final de 2023, então não tem grandes novidades. Aí eu acho que o ponto importante é o diferencial de juros aqui no Brasil está muito alto, né? Então, com juros altos assim, eu acho que é muito difícil a gente esperar uma desvalorização maior. Pode acontecer? Pode, passa no Congresso, fim da independência do Banco Central. Aí tem o nervosismo para acontecer. Mas acho que nesse cenário, que é um cenário ruim, né? Não é um cenário bom, mas sem maiores turbulências, sem turbulências adicionais, aí eu acho que tem pouco espaço para a gente ver um dólar muito mais desvalorizado, porque ele está, né? A gente não pode esquecer que a moeda brasileira ela se desvalorizou mais que as demais moedas no período recente. Então, no fundo, é isso. É difícil imaginar uma desvalorização muito maior adicional, a não ser que a gente tenha realmente uma mudança muito grande de cenário. Muito bom, muito bom. Então, obrigada. Eu que Estamos agradeço. começando o ano. Beijos para todas. Tchau, meninas.